Meu trabalho ele revela existências incertas, como um xamã que tenta borrar o racional para acessar outras camadas da existência, como uma maneira de você trazer para o tangível aquilo que não se manifesta a olhos nus. Desde cedo eu comecei a me interessar por narrativas, né, que são essas estruturas que não se dão propriamente no espaço, mas se dão no tempo. São relações que se estabelecem nas trocas, nos encontros, e isso foi se tornando cada vez mais abstrato a ponto de entrar em uma noção, em um campo de narrativas do inconsciente, daquilo que não se fala por vias diretas, mas que de alguma maneira guia nossas ações, tal. Então, uma série de modos de ser que se revelavam quando o racional falhava, quando você agia com essa inteligência intermolecular, a inteligência do corpo. Eu sempre trabalhei de uma maneira de evocar imagens através de acidentes, gerar manchas, e essas manchas elas me levam para coisas, e dali eu consigo reconhecer essas existências imprecisas e começam a surgir seres e tal. Então isso era o que sempre me interessava, e isso vinha sobretudo da aceitação e do reconhecimento do acidente como fato, como fenômeno, e a transformação disso em acerto. Então, essa noção do erro e acerto ali, eu tentava sempre juntar os dois. As texturas, elas são realmente o reflexo dessa existência que é caótica, o caos não entendido como algo que não há ordem, mas sim uma ordem que a gente não pode entender. Como o nosso próprio corpo, a gente não pensa em cada célula do nosso corpo, mas existe uma estrutura ali, existe algo que transcende a nossa racionalidade. Então, as texturas, elas vêm como essa pré-existência e essa além da nossa própria existência, nesse encontro de superfícies, de planos, e dentro dessa ordem caótica, dali emanam sentidos, dali emanam imagens. Como nesse processo agora existia uma imagem, eu rascunhava, foi a primeira vez que eu rascunhava coisas, sabe? Eu raciocinei sobre as poses, as formas de corpo humano que existiam antes dos meus trabalhos, e começava a entender que aquilo ali eram reflexos também de posições que estavam nos xerês do candomblé, que estavam nas rodas de capoeira, que estavam nessa noção de comunicação com a terra, nessa espécie de verticalidade que vem não do alto, mas que vem de dentro, que vem que emana de nós. Eu passei, então, a rascunhar e transferir essas imagens para uma superfície. Porém, isso nunca deixou de ser também uma improvisação, porque a partir do momento que eu transfiro, que muda a escala, que muda o suporte, começam a aparecer outros acidentes, e que ou eu os aceito e transformo em acertos, ou fica sempre aquele conflito de não era aquilo, ou seja, eu não gosto da ideia de ideal, eu prefiro trabalhar com conceitos de ideia. Comecei a nomear alguns dos rascunhos que eu estava fazendo desses grupos de movimentos como colapso, né? Como essa migração do estado de onda, do espalhamento, para partículas, né? Desses desenhos que eram rastros do meu próprio rascunho de corpo. Então, no momento que a palavra colapso, ela cinde, né, como uma cisão atômica, a gente abre
duas novas instâncias do entendimento, que é o co, que é a partilha, e o lapso, que é o esquecimento. Então, esse esquecimento compartilhado, esse hiato que existe quando a razão cede. Então, me pareceu esse co_lapso, como a gente organiza arquivos de computador, que faz referência a tanto à partilha quanto ao esquecimento, que faz referência a essa existência intramolecular, essa existência irracional, inconsciente, que estrutura a própria matéria. Me pareceu interessante para nomear esse grupo de obras que surgiam para essa exposição.